Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma live. Hoje a gente vai conversar sobre suplementação, né? Será que é sempre necessária? O que a gente tem que prestar atenção quando a gente fala de suplementação para acne? Então hoje é o assunto da nossa live. Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou Michele Pereira, sou farmacêutica, sou microbiologista, tenho especialização em cosmetologia e já estou aqui há alguns anos ajudando, principalmente mulheres, a controlarem a acne com a alimentação, sem medicamentos, sem sofrer com efeitos colaterais, só com mudanças alimentares, com suplementação quando necessário e também com mudanças de estilo de vida. Então sejam bem-vindos a essa live de hoje. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos chegando, já vamos encaminhando essa live para quem você acha que precisaria estar aqui. Vai entender um pouquinho mais sobre a importância da suplementação. Maria Letícia, boa noite. Carol, vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? O vídeo tá bom? Como que tá a conexão? Tá chovendo aqui um pouquinho, só para eu ter certeza que tá tudo certo. Boa noite, Camila. Tawane, depois eu vou responder no final as perguntas, tá? Vocês podem ir deixando as perguntas aqui, que no final eu passo para responder vocês, tá? Rafa, Inês, muito boa noite. Vamos compartilhando então essa live. Antes da gente começar, eu já queria aproveitar vocês aqui, já que a gente está falando sobre suplementação. Me contem aqui se vocês suplementam e o que vocês suplementam, que eu quero saber. Quero ler aqui um pouquinho de vocês. Se vocês têm já o costume de suplementar alguma coisa, o que vocês suplementam? Escrevam aqui pra mim. O que vocês fazem uso? Gente, suplementação é coisa séria, não é brincadeira, tá? Hoje a gente vai ver um pouquinho disso, vai ver um pouquinho de suplemento para cada um dos gatilhos, mas tem algumas coisas que é muito importantes, né? Que são muito importantes da gente prestar atenção, que a gente tem que levar em consideração, tá? Quando a gente fala de suplementação. Então, vou começar dando a minha humilde opinião, tá? Eu sou a favor de suplementação, eu acho sim importante, tá? A gente suplementar. A Camila, suplemento zinco e vitamina D. Joia, Camila. O que mais que vocês suplementam? Vão deixando aqui pra mim. Hoje eu até fiz lá uma enquete, gente. Eu recebi de tudo. Vitamina D, ômega 3, creatina, óleo de prímula. Várias coisinhas. A Maria, nunca fiz suplementação. Tem pessoas que não precisam, tá? Isso é o que a gente vai conversar hoje também. Vou começar com ômega 3, astaxantina e prímula. Então, a gente vai ver isso hoje, gente, sobre suplementação. Então, como eu estava falando, eu acho importante sim. Faz parte, muitas vezes, do tratamento. Só que tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração e que muitas pessoas fazem errado, tá? Primeiro, o que eu vejo a maioria das pessoas fazendo? Baseando todo o tratamento, todo o controle da acne em cima de um suplemento. Ou usando o suplemento para corrigir ali os estragos da má alimentação, tá? E não é assim que o suplemento funciona, tá? Não é assim que ele funciona, não é assim que ele vai ter uma boa ação, tá? Ele não foi feito, ele é um potencializador de como tá a sua saúde. Se você pega ali no lanchinho da tarde, come um pão, come um biscoito, uma bolacha, não come nenhuma fruta, nenhuma verdura, nenhuma folha no seu dia a dia, não adianta querer suplementar. Não adianta que você vai estar jogando dinheiro fora. Tá? A suplementação é importante para a gente fazer uso quando a nossa alimentação já está ali corrigida.
Quando a gente já tem uma base, quando o nosso corpo já está preparado para receber aquilo. Senão você vai estar rasgando dinheiro, não vai ter ação, você vai achar que aquele suplemento não é para você, mas é porque você não estava preparada para aquilo. Então tudo tem a hora da gente entrar. Isso é uma coisa que eu falo bastante lá dentro do meu programa. Né? Tudo tem a hora para a gente colocar. Então primeiro é a nossa base alimentar, para depois a gente focar em suplementos que vão potencializar e que vão ajudar, muitas vezes sim, num resultado. Tá? Então isso é uma coisa que eu vejo as pessoas fazerem errado. Não espere, não deposite toda a sua esperança em cima de um suplemento se você ainda não corrigiu a sua alimentação. Porque você vai viver frustrada. Essa é que é a verdade. Você vai viver frustrada, infelizmente. Tá? Então, primeiro você corrige a sua alimentação, você prepara o seu corpo e depois você entra com a suplementação específica para aquilo que você quer fazer. E a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Outra coisa, gente, que acontece errado. Suplemento tem a forma certa, né? Tem a forma química certa, que é melhor absorvida pelo nosso corpo. E onde que você não vai encontrar esse tipo de suplemento que é bom para você? Nos multivitamínicos da vida. No centro da vida, aqueles de A a Z, polivitamínicos. Fuja desse tipo de suplemento. Fuja desse tipo de suplemento. Por que eu falo isso? Primeiro, porque a forma que ele tá lá para você não é a forma que você vai absorver. Tem formas de minerais que o nosso corpo absorve mais e tem formas que o nosso corpo absorve menos. As formas que a gente absorve melhor são os minerais quelados, principalmente. Então você vai achar lá zinco quelado, magnésio quelado, alguma coisa desse tipo. São as que a gente absorve melhor. Se você olhar lá no rótulo desses polivitamínicos, não é isso que você vai encontrar. Você vai encontrar formas que o nosso corpo não absorve direito. E os polivitamínicos têm outro erro, vamos dizer assim. Você encontra lá tudo junto. Você consome, você ingere todos os minerais juntos, todas as vitaminas juntos, né? É um polivitamínico, né? Então tá tudo junto, misturado, você consome no mesmo momento. Só que tem minerais, por exemplo, né, e vitaminas, que eles brigam, eles competem entre eles no momento da absorção. Então, por exemplo, o ferro, ele compete com o zinco. Então você vai lá, comprou um polivitamínico para melhorar a acne porque ele tem zinco. E o zinco é fantástico, ele é um ótimo suplemento, ele ajuda sim a controlar a oleosidade, né, melhorar a acne, melhorar a inflamação. Mas você comprou esse polivitamínico que tem o zinco e tem N outras coisas. E tem o ferro. E aí você não vai conseguir absorver direito esse zinco e vai ter uma competição com os outros minerais da formulação. Adiantou você comprar esse suplemento? Você acha que você vai ter resultado com ele? Não vai. Tá? Então, suplementação tem que ser específica. Específica para você, no tempo certo, na dose certa, tá? Individual para você. Não confie nesse tipo de suplemento não para tratamento da acne, tá? Porque você não vai ter resultado. Então, esse é um erro que as pessoas também cometem. E a última observação que eu queria fazer antes da gente entrar ali em alguns dos suplementos para os gatilhos da acne que eu separei aqui para vocês, é o seguinte, gente. Suplemento, ele deve ser utilizado como um tratamento. Ou seja, para tratar uma causa específica, por um tempo determinado. Não é para você passar a vida tomando, por exemplo, óleo de prímula ou óleo de borragem. Não é assim que funciona. Às vezes você nem sabe se aquele suplemento é o melhor para você. Você não sabe se a sua acne tem um fundo hormonal, se você precisa desse tipo de suplemento. Não é assim que ele funciona, tá errado essa forma de se trabalhar com suplemento. Tá errado. Você tem que ter começo, meio e fim dos tratamentos.
Adianta você deixar de usar o medicamento e ficar refém de outro comprimido, outra cápsula, passar a vida dependendo de suplemento? Não é isso que eu quero para você, não é isso que eu quero para as minhas alunas. Quero liberdade. Que você aprenda a se alimentar, que você identifique o seu gatilho, que você saiba aqueles alimentos que não são bons para você e que você precisa reduzir. Eu quero que você aprenda o tipo de alimentação que você precisa ter, os alimentos que você tem que aumentar, priorizar na sua rotina para que você tenha mais saúde, que você tenha a pele menos inflamada. Sem ter que necessitar de passar a vida tomando cápsula. São poucos os suplementos que a gente tem que manter ali na nossa rotina, que são de uso constante, vamos dizer assim. Não é todo suplemento que a gente trabalha dessa forma. São poucos. Um deles, por exemplo, dentre esses poucos que eu consigo pensar, a gente tem a vitamina D. Por quê? Porque já é sabido, já é mais do que conhecido que a maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D. Então a gente precisa ter a vitamina D de uso constante. Porque a deficiência de vitamina D traz N malefícios para o nosso corpo. Desde desequilíbrio intestinal, até desequilíbrios hormonais, piora na imunidade, a sua pele não cicatriza. Então tem N problemas que você pode ter com a deficiência da vitamina D. E a gente só consegue ter quantidade suficiente se expondo ao sol. A gente não faz isso. Então a vitamina D é um deles. O outro que eu gosto bastante, que eu indico de uso constante, é o ômega 3. Também tem N benefícios, anti-inflamatório e pela mesma razão da vitamina D, porque a gente não consome alimentos ricos em ômega 3 em quantidade suficiente. Então a gente tem que suplementar. Melhora a saúde intestinal, diminui o processo inflamatório, melhora nossa saúde cognitiva, memória. Então é importante a gente suplementar com eles também. Mas são poucos, tá? Não são todos. Os específicos que a gente trabalha para tratar a acne, eles têm que ser utilizados pontualmente, por um tempo determinado para tratar aquela causa. Senão não faz sentido. Fora que se você usa um suplemento que não é o específico para o seu gatilho da acne, você pode às vezes até piorar um outro ponto da sua saúde. Por exemplo, você usou um suplemento achando que vai te ajudar na acne hormonal, sendo que o fundo da sua acne não é hormonal. E esse suplemento ainda vai causar uma piora no seu fígado, por exemplo. Porque tudo que a gente entra em contato é metabolizado no fígado. Tudo que a gente entra em contato é eliminado no fígado. Precisa passar por ele. Aí você não melhorou, você não teve resultado e ainda piorou uma raiz da sua acne. Então a gente tem que, primeira coisa de tudo, é se conhecer. É o autoconhecimento. É conseguir identificar qual que é o gatilho principal da sua acne. É conseguir perceber, se analisar, identificar os sinais e sintomas que você está demonstrando. A partir daí, a gente pensa na suplementação específica para você. Não é, eu tenho acne, eu vou tomar óleo de prímula. Eu tenho acne, eu vou tomar, suplemento X, vou tomar um probiótico. Porque a gente já vai falar já dos erros também de tomar probiótico. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Vocês estão me acompanhando? Da importância da gente fazer uso de suplemento da forma certa? Clica, já curte aí, escreve eu, se estiver fazendo sentido para você. Se tiver caído essa ficha de que suplemento não é brinquedo. Suplemento também é um tratamento. Quero saber se a gente está aqui no mesmo pé. Se está todo mundo comigo aqui, todo mundo entendendo. Bia, Camila. Tá? Tem que ser uma coisa individual, com tempo, tá? É um tratamento, começo, meio e fim. Inês, sim.
Então tá bom, gente. Então eu quero que toda a gente esteja aqui, ó, na mesma página pra gente conseguir continuar, tá? Então vamos lá. Tendo dito tudo isso, tendo feito essa introdução, eu sou contra, eu ia falar, não é automedicação, mas é autossuplementação, né? Porque eu vejo que a maioria das pessoas compra suplemento errado, se suplementa errado, faz muita coisa errada ali com relação à nutrição. Então eu não ia passar assim suplementos específicos, não ia falar nomes de suplementos porque é uma coisa individual, mas eu sei que vocês aí, vocês vão procurar, vocês vão lá na internet, vocês compram por conta, vocês não procuram, né, um profissional para fazer isso, para individualizar isso para você. Então, já que vocês vão fazer, que pelo menos vocês comprem alguma coisa mais dentro do que vai realmente ter resultado para os gatilhos de vocês. Tá? Por isso que eu separei aqui 5 gatilhos, né, comuns da acne e quais suplementos que vão atuar especificamente em cada um deles, tá? Que você pode utilizar. Mas eu não consigo passar aqui, tá? Dosagem, eu não consigo passar tempo de uso, porque isso é uma coisa que eu só consigo fazer depois de conversar, né, com a pessoa, de fazer uma avaliação dos hábitos, da rotina, do que ela, como que tá a alimentação dela, como que ela vive, tá? Só assim que eu consigo passar, mas eu vou dar uma visão geral de alguns principais suplementos que vocês podem ir atrás, vocês podem pesquisar, tá? Procurar ali um profissional, né, da saúde, procura um nutricionista, um farmacêutico, alguém que possa te ajudar nessa questão específica para individualizar para você, tá? Mas como eu sabia que vocês iam atrás, então eu prefiro que vocês vão atrás pelo menos da coisa mais certa, tá? Então vamos separar aqui 5 gatilhos que eu separei, que é a acne hormonal, a acne emocional, de fundo emocional, a acne de fundo digestivo, a acne de fundo, né, com relação à saúde intestinal, se o seu intestino não está funcionando bem, e sobrecarga no seu fígado. Então vamos falar um pouquinho de suplementos que são importantes em cada um desses pontos, tá? Convém a você, tá, se autoanalisar e perceber qual gatilho, né, onde que se enquadra mais, onde que você acha que está o gatilho da sua acne, tá? Através do seu autoconhecimento, de você anotar, tá? Eu sempre falo bastante, anota a sua alimentação, faz um diário alimentar, tá? Para avaliar como que está a sua alimentação e quais são os sintomas que você está tendo com base naquela alimentação, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então vamos entrar lá na saúde, na acne de fundo hormonal, né? Então quais seriam alguns dos sintomas? Se a sua acne piora, você sente uma piora na acne durante a menstruação ou durante o período ovulatório, então determinados períodos do ciclo você sente essa piora. Se você tem ciclo menstrual irregular, muita cólica, muita TPM, tá? São alguns indícios de que sua acne ela tem ali um fundo hormonal. E dentro ali dessa acne hormonal ainda tem alguns vieses, né? Ainda tem alguns ramos que ela pode abranger. Então pode ser uma acne hormonal por um desequilíbrio nos níveis de estrogênio ou nos níveis de progesterona ou uma quantidade aumentada, né, nos níveis de testosterona, e cada um desses ramos tem um tipo de suplemento, uma ação específica, tá, que a gente pode trabalhar. Mas aqui não tem como eu passar isso para vocês, porque eu precisaria realmente fazer uma avaliação individual, mas eu vou passar alguns gerais, né, que são conhecidos, que têm estudos e que ajudam a equilibrar os hormônios de uma forma, né, geral e trazem sim resultado para a acne quando ela tem esse fundo hormonal. Então aqui sim entra o óleo de prímula, o óleo de borragem, né, que são fontes de ômega 6, que ajudam sim no equilíbrio dos hormônios, né? Os hormônios são feitos à base de gordura, então se a gente fornece gorduras boas para o nosso corpo, a gente consegue equilibrar melhor os nossos hormônios. Então óleo de prímula, óleo de borragem, aqui também entra, por exemplo, suplementos que ajudam a reduzir os níveis de testosterona, a gente tem sal palmeto, a gente tem o diindolmetano, né? Que é a substância lá do desafio que eu falei para consumir, que está presente bastante nas crucíferas, né? Então o diindolmetano a gente consegue também suplementar, indol 3-carbinol, a gente tem a berberina. Então são alguns dos suplementos que você pode pesquisar mais a fundo e que podem te ajudar a equilibrar os hormônios, tá? Não precisa usar tudo junto misturado, gente.
É um ou outro, tá? É um ou outro que você escolhe. É tentativa e teste, não é todo suplemento que vai funcionar pra gente e não o mesmo suplemento não vai funcionar pra você, não é porque funcionou pra você que vai funcionar pra sua amiga, tá? É uma questão muito individual e tem que testar, tá? Não tem como. Então escolhe um desses e testa, não tem outro jeito, tá? Quando a gente fala depois de acne de fundo emocional, né? Quem até não assistiu a live ainda tá salvo no perfil, então corre lá, assiste, porque eu não sei por quanto tempo que ela vai ficar salva, depois eu vou subir ela lá para a plataforma do programa, tá? Vai ficar disponível só para as alunas. Então, se você ainda não aproveitou, corre lá e assiste. Eu falo bastante sobre causas, consequências, né, da acne emocional. E aí, o que a gente pode fazer de suplementação para equilibrar um pouquinho, né, essa questão da ansiedade, dormir melhor, reduzir os níveis de cortisol. E aí tem 3 suplementos, né, que são mais conhecidos nesse sentido e que podem ajudar bastante, que são o GABA, né, que é um aminoácido que atua ali como neurotransmissor e que inibe, né, essa excitação, então diminui um pouquinho a nossa ansiedade, melhora a nossa qualidade de sono, diminui os níveis de cortisol. Então a gente pode suplementar com GABA, pode suplementar com o 5-hidroxitriptofano, que é o 5-HTP, tá? Também é um suplemento que ajuda na acne emocional por justamente regular nessa nossa ansiedade, né, de favorecer a nossa saúde emocional, né, de uma forma geral. Então ele também ajuda bastante, ele é um precursor da serotonina, e a serotonina é o nosso hormônio ali do bem-estar, né, da sensação de bem-estar. Então é muito, muito, muito indicado também para esse tipo de acne, né, com fundo emocional. E outro também é a melatonina, né, que é muito conhecido, que induz ali num sono mais profundo, né? Se a gente tem níveis maiores de melatonina, a gente consegue reduzir os níveis de cortisol, e durante o sono profundo, né, induzido pela melatonina, é quando o nosso corpo se recupera, é quando a nossa pele se recupera, a nossa pele cicatriza melhor, tá? Já tem vários estudos que mostram, quando a gente dorme mal, quando a gente não tem níveis adequados de melatonina, a gente não recupera a nossa saúde, a gente não recupera a nossa pele, a acne demora muito mais para cicatrizar, tá? Então esses suplementos, eles são bons para isso, né? Pra gente baixar ali um pouquinho a nossa bola, tá? Reduzir a ansiedade, reduzir os níveis de cortisol e favorecer a recuperação do nosso corpo, né? Acho que isso é o principal deles. Então, para acne emocional, seriam esses os suplementos que você pode ir atrás ali e pesquisar. Outro fundo também bem comum é a acne com fundo digestivo. Então, se você sente azia, má digestão, estufamento, se você come muito rápido, se você come com muito líquido, tá? Durante as refeições também. Se você já fez muito uso ou faz de omeprazol, pantoprazol, né? Esse tipo de medicamento, tá? Porque eles causam uma redução na produção de ácido clorídrico, né? Que é necessário para a digestão. Então a gente não consegue digerir bem os alimentos, tá? Então se você se identificou aí com algum desses pontos que eu falei, com algum desses sintomas, pode ser sim que a sua acne tenha um fundo digestivo, tá? E aí como que a gente trabalha isso, né, para melhorar? A gente pode trabalhar utilizando enzimas, né, enzimas que vão melhorar o nosso processo digestivo, e aí a gente pode trabalhar com cloridrato de betaína, que é uma enzima bem conhecida e muito utilizada, tá? Que ajuda tanto na melhora da absorção dos nutrientes, como também ela ajuda, ela induz o nosso corpo, ela estimula o nosso corpo, na verdade, a produzir mais ácido clorídrico, tá? Então ela ajuda nesse processo de digestão dessa forma. E tem outras enzimas que até estão presentes em muitas frutas, por isso que eu sou tão a favor de fruta como sobremesa, por exemplo, né? Porque elas têm muitas enzimas que ajudam no processo digestivo, gente, e com fruta, né, não tem contraindicação, né? Não tem ali... você não vai ter um problema de comer um abacaxi depois do almoço, né? Mesmo que você não tenha uma acne com fundo digestivo, você não vai ter um problema com isso, de comer um abacaxi, de comer um mamão, que são frutas ricas em enzimas que ajudam na digestão, como a papaina, a bromelina, tá? Então essas enzimas
elas podem ser suplementadas também, né? Elas são encontradas em alimentos, mas também podem ser suplementadas e que vão ajudar a melhorar o seu processo digestivo. E tem inclusive alguns probióticos, tá? Probióticos, algumas cepas, como por exemplo o Lactobacillus acidófilos, é um probiótico que ajuda na melhora do sistema digestivo. Tá? Ele melhora a absorção, ele consegue induzir a síntese de ácido clorídrico, tá? Melhora a absorção dos nutrientes e também o processo de digestão como um todo. Tá? Então tem alguns probióticos, né, umas cepas específicas que também podem ajudar caso a sua acne tenha esse fundo digestivo. Tá? Mas você precisa se identificar e saber que a sua acne tem esse gatilho. Tá? Não adianta, por exemplo, a sua acne ter um fundo digestivo e você tomar um óleo de prímula, um óleo de borragem, né, um sal palmeto, por exemplo, tá? Que você não vai ter resultado, não adianta. Então é importante você conseguir identificar, coceira. É importante você conseguir identificar qual que é o seu gatilho. Vocês sabem qual que é o gatilho da acne de vocês? Vocês já conseguiram identificar isso em vocês? O que vocês acham que está causando a acne? É um fundo hormonal, é um fundo digestivo, emocional, intestino? Contem aqui pra mim. Onde que vocês acham que tá o gatilho principal da acne de vocês? Sempre vai ter mais de um, gente. A gente nunca vai ter um gatilho só, tá? Tem um que predomina, mas a gente sempre vai ter mais de um porque o nosso corpo é todo ligado, tá? É difícil, por exemplo, se a gente tem um gatilho digestivo, problema, né, na nossa digestão, muito provavelmente a gente pode ter um problema intestinal também, tá? Porque é um caminho só, né, do alimento. Não tem como. Ana, tem como ser hormonal e emocional? Tem sim, Bia. Tem sim. Ó, Lilian, fígado, Gisele, hormonal, tá? Então, tendo esse conhecimento, né, do qual que é o principal, eu vou falar ainda um pouquinho do fígado, tá? A gente consegue atuar de uma forma mais específica, tá? E ter resultados, né? Ter realmente resultados, do que você ficar tirando para tudo quanto é lado, usando suplemento que não vai te ajudar. Então, outro gatilho, então, muito importante, na verdade, para mim, eu acho que é o mais importante de todos, tá? Porque é o segundo cérebro do nosso corpo, que é o nosso intestino. Gente, se o nosso intestino não tá bem, se ele não tá funcionando, todo o nosso corpo, toda a nossa saúde desmorona. Se o nosso intestino não tá bem, a gente fica doente com mais facilidade, né? Porque todo o nosso sistema imunológico, mais de 70% dele, as células, né, elas são produzidas no nosso intestino. Ela é a casa do nosso sistema imunológico, é o nosso intestino. Se o intestino não funciona bem, a gente fica doente. Até a questão de desequilíbrios hormonais podem ter ali um viés, né, uma veinha ali no nosso intestino, porque no nosso intestino a gente tem a metabolização do estrogênio. Então, se você tem um intestino que não funciona, hora tá preso, hora tá solto, ou muito gás, estufamento, se você fica doente com muita frequência, tá? Tudo isso são indícios de que você tem sim um gatilho ali intestinal, tá? Da sua saúde intestinal. E é primordial, gente, é importantíssimo a gente cuidar da nossa saúde intestinal. E a principal forma da gente cuidar da nossa saúde intestinal é com alimento. Suplemento ajuda? Ajuda bastante. Mas o que mais modula as bactérias boas que a gente tem aqui no nosso intestino, que deixa ali um ambiente saudável, são os alimentos, não é suplemento. E aqui é um erro, por exemplo, grotesco que as pessoas fazem quando elas suplementam com probiótico, por exemplo. Tá com o intestino todo debilitado, não tá um ambiente propício e ela quer jogar probiótico ali dentro. Gente, vou ter que esperar ali, né, minha cachorra latindo, passou o lixeiro, é aquele minuto, né, da bagunça. Mas então não tem como jogar probiótico, jogar bactéria boa em um lugar onde ela não vai sobreviver. Se o intestino não tá, se o campo ali não tá saudável,
Se você não fez uma base alimentar forte, não adianta você querer jogar probiótico, que essas bactérias não vão crescer lá, elas não vão proliferar. Elas não vão conseguir colonizar. Então, como que você faz isso? Qual que é a forma certa de você trabalhar com probiótico nesse caso? Começando com prebiótico. Ou você foca na sua alimentação, ou você foca ali no consumo de alimentos que vão criar um ambiente propício, primeiro para você colocar esses probióticos, ou você trabalha com prebiótico. Prebióticos são fibras que vão servir de alimento para boas bactérias do intestino. Então, primeiro você aduba, é como se fosse o adubo ali do seu intestino, você aduba, depois você joga semente, que são os probióticos. Senão, você vai estar jogando dinheiro no lixo, eles não vão ter ação ou vão te dar um efeito rebote. Vão piorar a sua saúde intestinal, porque o seu corpo não estava preparado para eles. São ferramentas importantes? Sim, para a gente cuidar da saúde intestinal? São, mas tem a hora certa de colocar e a forma certa de você suplementar com probiótico. Além dos probióticos, você pode colocar uma glutamina, você pode, até mesmo enzimas digestivas ajudam na saúde, como eu falei, é um trânsito só, então se melhora a digestão, melhora a saúde intestinal também. Deixa eu ver, só aqui que a Bia perguntou aqui, quanto tempo o intestino demora a se recuperar após Roacutan? Mais 3 ciclos de antibiótico. Bia, não tem um tempo certo. Vai depender do que você fez depois disso. O intestino, ele é a alimentação que a gente tem, né, a forma como a gente nutre o nosso corpo, ela tem um efeito modulador sobre a nossa microbiota muito grande. Então, da mesma forma que a gente consegue ter uma piora com determinados medicamentos, a gente também consegue, de forma rápida, a gente também consegue ter uma melhora de forma rápida, dependendo da alimentação que a gente tem. Então, quanto melhor for a sua alimentação, mais rápido o seu intestino se recupera. E o alimento, ele modula a microbiota mais do que o suplemento. Então, por isso que eu falo, o foco tem que ser a alimentação, para preparar ali o terreno. Depois a gente vem com os suplementos. Não tem um tempo certo. Se eu chutar qualquer coisa aqui para você, vai ser um chute. Não tem como a gente saber. Tá? Então, gente, falando aqui, né, nos probióticos, dos erros da glutamina e também de algumas fibras que a gente pode colocar. Aumentar o teor de fibras, um psyllium da vida, uma goma cássia. Então, tem alguns suplementos à base de fibras que a gente consegue também utilizar e que vai melhorar ali a saúde intestinal, tá? Mas não é para ficar também usando de rotina. Você utilizou, melhorou o seu trânsito, acabou. Não é para você ficar também a vida tomando isso, não tem necessidade. É só para atuar na causa, para recuperar a saúde naquele momento, tá? Depois você para. Depois você mantém com os seus hábitos, com a sua alimentação. Tá joia? E o último gatilho, né, que é muito comum também, que a gente precisa conversar e que é muito importante, principalmente quando a gente fala, né, quando a gente pensa que a grande maioria das pessoas que sofrem com acne já usaram 5 milhões de medicamentos. Já usaram, né, que nem a Bia estava falando, Roacutan, antibiótico, pílula, já fizeram pomada e tudo isso, gente, que a gente entra em contato, passa pelo fígado para ser eliminado. Tudo, inclusive o que a gente passa na pele, tudo que a gente absorve precisa ser metabolizado pelo fígado. Por isso que tem que fazer exames frequentes quando faz uso do Roacutan, porque ele afeta o fígado, afeta muito a saúde hepática, então tem que ser feito um monitoramento constante. Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Apesar do nosso corpo ele ser inteligente, né, ser ele resiliente, conseguir se recuperar, a gente tem que fornecer para ele como ele se recuperar, né? Tem que fornecer para ele os nutrientes necessários para ele conseguir detoxificar tudo isso. Então, por exemplo, alguns dos sintomas que você pode se perguntar, como que eu sei que eu tenho uma acne, né, que o meu fígado tá precisando ali de uma forcinha, que tá sobrecarregado. Se você tem dor de cabeça com muita frequência, queda de cabelo, unha fraca,
mau hálito, língua esbranquiçada, tá muito esbranquiçada. Que mais? O cheiro, né? O cheiro da urina, por exemplo, muito forte, tá? São alguns dos sintomas que indicam que você pode sim estar com o seu fígado precisando de uma ajudazinha, tá? Se você já passou por muito medicamento, faz uso de muito medicamento, é um indicativo que você pode estar precisando suplementar ou ajudar o seu fígado a se recuperar, eliminar todas essas toxinas, tá? E que isso pode ser um possível gatilho de acne. Até mesmo a parte hormonal tem um viés, tá? Na sua saúde hepática. Por quê? Porque a SHBG, que é a proteína, eu acho que eu já falei aqui em alguma live, que é uma proteína que ela se liga aos hormônios sexuais. E quando ela está ligada a esses hormônios sexuais, ela torna esses hormônios inativos para o nosso corpo. Tá? É uma forma de inativar, de ter controle sobre o nível de hormônios que vai estar ativo ou não no nosso corpo. Se a gente tem um desequilíbrio, né, o nosso fígado não está funcionando bem, a gente não vai ter uma produção adequada de SHBG e a gente também vai ter uma interferência, né, na verdade uma consequência no nosso equilíbrio hormonal. Tá? Então o nosso corpo está todo interligado, gente. Olha só, por isso que eu falei que não tem como ter um gatilho só. Mas tem o principal que a gente precisa abordar. A gente sempre vai ter ali um principal. Então, se você se identificou com esses sintomas, pode ser que a sua acne seja causada por excesso de intoxicação. E aí, como que a gente trabalha no fígado para desintoxicar? Tem alguns suplementos também que podem dar uma forcinha. Por exemplo, a quercetina é um suplemento bem legal da gente utilizar. É uma substância que a gente fala que ela é quelante, ou seja, ela se liga, ela gruda nas toxinas do nosso corpo e facilita a eliminação através da urina ou das fezes. Tá? Então, ela facilita o processo de eliminação de toxinas. A gente tem L-acetilcisteína, também é uma suplementação que a gente encontra e que ajuda na eliminação de toxinas. A gente tem glutationa, que é o maior antioxidante e super importante no processo, né, no metabolismo ali que se passa dentro do fígado para a gente eliminar as toxinas. A gente precisa de ter níveis adequados da glutationa. Coenzima Q10 também, tá? Tem alguns, deixa eu ver se eu não esqueci de nenhum aqui que eu separei para vocês. Um muito legal aqui que eu estava esquecendo de falar com relação ao fígado é a silimarina ou cardo mariano. Tem até um estudo que saiu, né, não faz muito tempo, mostrando o papel hepatoprotetor, ou seja, ela consegue proteger o fígado contra os danos causados pelo uso do Roacutan. Então, se você fez uso do Roacutan, é interessante, né, você suplementar também com a silimarina, tá? Que ela ajuda a recuperar, a manter a saúde, né? Ela evita um pouco os danos que são causados pelo Roacutan no fígado, tá? São alguns dos suplementos que você pode procurar um pouquinho mais, né? Pode pesquisar, pode ir atrás e vai ajudar caso a sua acne tenha esse fundo na saúde hepática, tá? E os outros minerais, gente, tem, né, além desses que são específicos, tem aqueles que são gerais, né? As deficiências nutricionais mais conhecidas, estudadas e comprovadas, que a gente sabe que as pessoas que sofrem com acne persistente, acne que não cicatriza, né, que demora para cicatrizar, tem, que são deficiência de zinco, deficiência de vitamina A, vitamina E, vitamina B5, deficiência de selênio, deficiência de cobre, tá? Então, são alguns dos suplementos que são interessantes também, tá? A gente consegue muitos deles com a alimentação adequada, né? Aumentando o consumo de determinados alimentos, a gente consegue melhorar bastante essa deficiência nutricional. Mas hoje em dia a gente sabe que com a alimentação que a gente anda tendo, né, com a correria do dia a dia, às vezes é difícil. Então é possível também suplementar com esses minerais. Mas como eu falei, fuja dos multivitamínicos, tá? Fuja ali do centro da vida, porque eles não vão te dar o aporte necessário para você conseguir ter resultado na acne, tá bom? Deixa eu ver aqui algumas perguntinhas. Deixa eu voltar aqui. Ficou claro, gente?
Ficou claro tanto que é importante a gente enxergar a suplementação também como um tratamento? Que a gente não pode menosprezar o poder da suplementação? Por isso que lá no meu programa, gente, ele é um pontinho, né? Ele é a cereja do bolo dentro do tratamento alimentar. Não é todo mundo que precisa, não funciona para todo mundo, não é o mesmo suplemento que vai funcionar para todo mundo, tá? Alguma dúvida? Sessão perguntas abertas. Eu vi que tem aluninhas aqui do programa, que beleza. Vi a Sara, vi a Ju, Bia. Que legal. E é isso, gente. É isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Passar que suplemento não é brincadeira, passar algumas opções mais específicas, então, já que vocês vão atrás, que vão atrás, então, daquilo que realmente vai trazer resultado para vocês, tá? Para vocês não saírem suplementando aí à torta e à direita, sem relacionar com o gatilho da acne, sem saber se aquilo realmente vai trazer resultado para você. Bom, gente, se ficou claro, se ninguém tem mais perguntinhas para fazer, alguma dúvida, vou encerrando essa live por aqui. Vai ficar salva, tá? Vai ficar salva no perfil por enquanto, tá? Você vai conseguir assistir o replay. Lembrando você, tá? Que tá aqui agora, que tem lá no link da minha bio, tem o link do meu e-book, tá? O e-book de chás, que também é outra ferramenta interessantíssima pra gente colocar na nossa rotina, que também é uma forma de tratamento, tá? A gente tem a alimentação, a gente tem a suplementação, a gente tem fitoterápicos, tá? Tem os chás, tem os shots, tem várias ferramentas que ajudam a gente na nossa rotina a conseguir controlar a acne, tá? Então lá tem o link do meu e-book, que eu fiz com todo carinho. Clica lá, a gente aproveita, porque tá com valor promocional. Tá só R$27. O que você faz hoje em dia com R$27? Não faz nada. Nada que te ajude, tá? Mas lá você vai conseguir ter acesso a várias ferramentas, várias opções de chás que podem ajudar a equilibrar os seus hormônios, a tratar gatilho digestivo, gatilho intestinal, tá? Aproveita, clica lá no link. Estava tomando óleo de prímula e saiu muitas espinhas. É normal? Elba, provavelmente você estava tomando o suplemento errado para você. Tá? Como eu comentei lá no começo da live, às vezes você estava tomando um suplemento que não era o certo para o gatilho da sua acne. Será que a sua acne realmente tem um fundo, né, hormonal? Ou será que tem um outro gatilho, um outro fundo? Né, um fundo digestivo, um fundo hepático, né, uma sobrecarga do fígado, um fundo emocional. Às vezes não era o melhor suplemento para você. E aí sobrecarrega o seu corpo, o que acontece? A gente acaba tendo mais espinha. Não é? Então a gente tem que conseguir identificar direitinho o nosso gatilho. Por isso que eu tô falando, a gente tem que conseguir identificar direitinho o nosso gatilho pra gente conseguir ter resultado, tá? Na acne. Lembrando que sempre a base é a alimentação e depois a gente vem com a cereja do bolo, que é a suplementação, os shots, os chás, tá? Então aproveita lá. Já leva esse guia para casa para ajudar a controlar a acne da forma certa, tá? Sem sofrer com medicamento, sem sofrer com efeito colateral, tá bom? E é isso, gente. Isso que eu queria passar para vocês hoje. A gente se vê então semana que vem, tá? Toda semana agora eu vou começar a fazer live com vocês.
e a gente vai se falando. Depois eu coloco lá uma caixinha de perguntas para saber, né, qual que será o próximo assunto, né, da live da semana que vem, e a gente vai se falando, tá bom? Uma ótima noite para vocês, muito obrigado pela presença, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante, tá? Depois vocês comentem aqui na live salva, compartilha ela, tá bom? E a gente se vê então na semana que vem. Um beijo, boa noite para vocês.